Olá, bom dia. Hoje iremos apresentar o trabalho sobre eutanásia, sacrifício sanitário e despovoamento. Meu nome é Ana Luísa e eu vou apresentar esse trabalho hoje com a Larissa. Bom, vamos começar com a definição. E a eutanásia, ela é a indução do animal à morte, utilizando método que ocasione perda rápida e irreversível de consciência e promova a analgesia total do animal, sem representar riscos ou causar angústia ao operador. O abate sanitário, então, ele é o procedimento de defesa sanitária animal, mediante o qual a administração pública, para salvaguardar a saúde pública ou por interesse da defesa sanitária animal, realiza o sacrifício de animais doentes, cabendo, via de regra, ao respectivo produtor rural indenização em dinheiro, mediante prévia avaliação e justa indenização. Oi, eu sou a Larissa e agora a gente vai falar sobre as doenças que possuem o abate sanitário como uma obrigatoriedade. Segundo o artigo 2º da Lei 569/48, é estabelecido que serão sacrificados animais que serem atingidos por qualquer uma das zoonoses especificadas no artigo 63 do Decreto número 24.548, de 3 de julho de 1934, que foi o que aprovou o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal. Fazendo referência, então, ao artigo 63, temos, então, que é obrigatório, por motivo de interesse da defesa sanitária animal ou pública, o sacrifício de qualquer animal que for confirmado o caso de mormo, raiva ou pseudo-raiva, tuberculose, salmonella pullorum e peste suína. Também tendo um adendo para que, quando se tratar de peste bovina, pneumonia contagiosa, paratuberculose ou qualquer doença infecto-contagiosa, mesmo que ainda não oficialmente reconhecida como existente no país, também é obrigatório o sacrifício desses animais para poder fazer, então, a defesa dos nossos rebanhos e não permitir que as doenças se alastrem no nosso território. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o abate sanitário da peste suína, né? Então, os suídeos que são acometidos pela peste suína e os seus contatos diretos serão submetidos ao sacrifício sanitário no próprio estabelecimento de criação, recinto ou qualquer outro local adequado a critério do coordenador de campo, após avaliação dos mesmos em prazo máximo de 24 horas após o recebimento da ordem de matança excedida pelo Departamento de Defesa Animal, DDA. Para matar os animais doentes e seus contatos, pode-se utilizar então arma de fogo, calibre 22, disparando-se na região craniana, outro método adequado. Os animais deverão ser sacrificados dentro de valas e suas cavidades abdominais deverão ser abertas. Realizar então, posteriormente, a cremação e o enterramento dos animais abatidos, e fazer a limpeza e desinfecção do ambiente conforme estabelecido pelos protocolos de segurança. Vou falar um pouco com vocês agora sobre o abate sanitário de febre aftosa. E no caso de ocorrência de foco de febre aftosa, esses animais realmente têm que sofrer, o sacrifício, o abate sanitário. Tem que haver também um controle de trânsito de pessoas, de animais, dos seus produtos e subprodutos, E os bovinos abatidos, eles podem ser abatidos pelo rifle sanitário, que é a técnica recomendada pelo MAPA, e muitos desses atiradores podem ser chamados próprios policiais militares. É necessário também a criação de valas revestidas, onde esses animais vão ser enterrados, recobertas com mantas. Pode passar. Bom, agora falando um pouquinho sobre o mormo, ao confirmar qualquer suspeita de mormo e posteriormente notificar isso, a gente deve fazer a eutanásia e a destruição de todos os casos que forem confirmados no próprio estabelecimento onde o animal se encontra,
de acordo com os procedimentos e métodos aprovados pelo Conselho Federal de Veterinária, no prazo máximo de 15 dias a contar da notificação ao proprietário do animal. Então, uma vez que o animal for eutanasiado, vai caber ao proprietário proceder com o enterramento do cadáver no próprio local e, então, a desinfecção correta da instalação e dos fomites. E tudo isso será feito sob a supervisão do médico veterinário oficial, que também acompanhou a eutanásia. Nos casos de equinos, também pode ser feita a eutanásia com rifle sanitário ou outros métodos, né? Aqui a gente trouxe uma reportagem que fala justamente sobre o abate sanitário em caso de mormo, no entanto, foi feito de forma incorreta. Então, vou passar aqui para vocês verem um pouquinho sobre essa reportagem. O sacrifício de um cavalo feito de forma irregular chamou a atenção de veterinários em Cuiabá. O animal foi diagnosticado com mormo, uma doença grave que pode atingir o homem. O caso foi acompanhado por veterinários do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, e por policiais militares. Este vídeo que está circulando na internet mostra o momento em que um cavalo foi sacrificado na zona rural de Cuiabá. Um policial militar dá 3 tiros e mesmo assim o animal morre. Ele só morreu depois de bater com a cabeça em uma árvore. O dono do cavalo presenciou a cena e está revoltado com a brutalidade. Me propus até em comprar o tranquilizante, o sedativo para aplicar no cavalo e para fazer da maneira correta como exige. Mas infelizmente eles não aceitaram, foi intransigente, que tinha mais ocorrência, segundo o policial. Me disse para atender e teria que ser desse jeito. A determinação de sacrificar o animal foi do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, porque um exame feito em um laboratório indicado pelo Ministério da Agricultura revelou que o cavalo, 1/4 de milha puro de origem, estava com mormo. Mormo é uma doença infecto-contagiosa que atinge principalmente os cavalos e tem como sintomas a perda de peso, febre, secreção nasal e pode até levar à morte. Seu Frederico, o senhor tinha observado esses sintomas no cavalo que foi sacrificado? Nenhum desses sintomas apresentava. O dono submeteu o cavalo a mais 2 exames em outro laboratório e o resultado foi negativo. O veterinário Armando Carvalho, especialista em equinos, diz que, na dúvida, o correto é sacrificar o animal por causa da gravidade da doença. Uma zoonose, ou seja, é passível de ser transmitida do animal para o homem, que acomete equídeos de um modo geral, traduzindo cavalo, muares e jumentos, né, asininos no caso. Não existe um tratamento efetivo, por isso há uma normativa, né, do INDEA, junto do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que todos os animais que são considerados positivos depois dos exames adequados, que seja literalmente realizada a eutanásia desses animais. O problema foi a forma que o cavalo foi sacrificado. O que é importante é a gente manter 3 passos em mente durante a eutanásia desse paciente. O primeiro é promover a contenção do paciente. Na sequência, promover uma sedação ou, de preferência, uma anestesia geral, em que, nesse momento, o animal vai ficar completamente contido e sem sentir dor, né? Então, a gente promove a insensibilização do paciente. E, num terceiro momento, uma terceira etapa desse processo, seria aplicado aí o agente letal, que pode ser, por exemplo, o cloreto de potássio, que é o mais utilizado na anestesia, na eutanásia de cães e gatos, mas pode ser a sangria, e existem outras técnicas, inclusive a arma de fogo, que poderia ser utilizada nesse processo. A presidente do INDEA reconheceu que o procedimento não foi adequado no sacrifício do animal. Ela disse ainda que foi um caso isolado e que serão apuradas as responsabilidades. No ano de 2014, nós já fizemos sacrifício em função da doença de anemia infecciosa equina de mormo, uma média de 150 equídeos, e nós desconhecemos que tenha ocorrido isso a nível de estado. Nós vamos verificar porque o que levou o servidor ou o funcionário não cumprir o que determina o que já é preconizado, porque nós temos tudo isso preconizado junto com a legislação via Ministério da Agricultura e órgão do Estado INDEA.
Em nota, a Polícia Militar informou que uma lei de 2008 prevê que policiais militares podem ser acionados por órgãos de controle sanitário para o trabalho de sacrifício de animais e que, neste caso específico, atuou em colaboração e a pedido do INDEA. Como podemos ver, né, foi feito totalmente inadequado o abate desse animal. O proprietário se sentiu lesado e ficou realmente agoniado porque não foi da forma que deveria ser feito. Mudando um pouco do assunto e agora falando sobre salmonelose, a gente precisa fazer o abate de lotes de frangos e perus de corte e de galinhas e perus de produção positivos para salmonela, exceto para salmonela enteritis e salmonela typhimurium, que vão ser, quando não for salmonela enteritis e nem typhimurium, o abate pode ser realizado em separados dos demais lotes, seguido da imediata higienização das instalações e equipamentos. Quando for casos confirmados para essas bactérias, para essas espécies específicas, vão ser adotadas as seguintes ações. Primeiro, o abate tem que ser separado dos demais lotes, seguido de imediata higienização das instalações e equipamentos, e em segundo, sequestro e destinação da produção para tratamento térmico que garanta a completa eliminação desses patógenos ou fabricação de carne mecanicamente separada. Então, dependendo do tipo de salmonela que a gente vai encontrar, o abate vai ser feito de forma diferente. O abate pode ser feito da forma rotineira, que é feito o abate desses animais, no entanto, separado dos animais saudáveis. Aqui a gente trouxe mais notícias, também para continuar contextualizando o abate sanitário, onde, nessa primeira reportagem, a agricultura faz abate sanitário de animais com tuberculose bovina em Salvador das Missões. E, citando a reportagem, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural realizou na sexta-feira, no dia 17, o abate sanitário de 28 animais em Salvador das Missões que testaram positivo para tuberculose bovina. E eram todos animais da cadeia produtiva do leite. Na segunda imagem, a gente consegue perceber os focos, né, das lesões causadas pela tuberculose que foram registradas pelos peritos no local. Uma outra notícia falando sobre outro abate, também de bovinos, mas numa situação diferente. O abate ocorreu por conta do contrabandeamento dos animais do Paraguai, onde não se sabia a origem desses animais, porque eles não tinham passado pela supervisão, e então foi recomendado o abate deles, que também é uma das indicações para o abate sanitário. Citando aqui a reportagem, a Agência Estadual da Defesa Sanitária Animal, Vegetal e Agro enviou para o abate sanitário, na quinta-feira do dia 24, 120 bovinos que foram apreendidos em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. Os animais, em sua maioria garrotes, foram abatidos em um frigorífico de Deodópolis, no sul do Mato Grosso do Sul. Como são de origem desconhecida, esses bovinos não poderiam ser recriados no Brasil e o único caminho é o abate, explica Daniel Ingold, diretor-presidente da agência. A indústria onde o abate foi feito possui selo de inspeção estadual e, por isso, todo o procedimento foi acompanhado por fiscais da IAGUA. Segundo Ingold, o frigorífico ficará responsável por dar destinação ao produto, que após passar por processo de resfriamento poderá inclusive ser consumido. São animais muito jovens, com carcaças inacabadas. Possivelmente não haverá como aproveitar muita coisa, e talvez sejam enviados para a graxaria. Essas aqui foram nossas referências. Muito obrigada.